Olá, boa tarde. Boa tarde. E nós começamos essa edição falando da confusão política no país. A Justiça Federal suspendeu a posse de Lula, Evânia. O ex-presidente da República havia sido empossado na manhã de hoje em Brasília no cargo de ministro da Casa Civil. A decisão judicial deixa ainda mais tensa a atual crise política brasileira. Lula tomou posse como ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma em Brasília, sob protestos na capital federal e em outras cidades, como São Paulo, na manhã desta quinta-feira. Na noite de quarta, em Cuiabá, a manifestação foi em frente ao Ministério Público Federal. Vamos fazer as coisas acontecerem com responsabilidade e com seriedade, dentro do princípio da dignidade da pessoa humana, dentro dos princípios éticos que norteiam a administração pública. Isso está escrito lá na Constituição. A gente não aceita mais. Nós não temos qualidade na política. Os nossos políticos são ridículos. É extremamente tenso, né? O momento mais tenso em muitos anos. A crise política que começou no passado, né, com a discussão do pedido de impeachment da presidente Dilma e a Lava Jato, caminhando em paralelo, as duas chegaram no momento culminante, num momento muito forte, muito tenso, e essa nomeação do presidente Lula, né, logo depois das manifestações, né, de domingo, que pediram exatamente o contrário, né, quer dizer, o nosso sistema político reagiu de forma contrária ao que a população pediu, acabaram acirrando os ânimos, né, e deixando os próximos capítulos aí muito incertos. A justificativa petista para a posse de Lula como ministro-chefe da Casa Civil é para fortalecer o governo federal e evitar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Que visa reforçar o time do governo politicamente, né? Quer dizer, o Lula deve entrar como um articulador aí na relação com os outros poderes e, sobretudo, com o Congresso e com os partidos, para tentar reorganizar a base governista, né? Que tem sido mais uma base movediça nesses últimos tempos, quer dizer, não há muita clareza de quem é da base ou não, e tentar conter o pedido de impeachment, que essa semana já vai tramitar na Câmara dos Deputados. A comissão já deve ser constituída talvez hoje até. Mas políticos de oposição afirmam: a posse inédita de um ex-presidente da República no cargo de ministro é uma manobra política do PT para blindar Lula e evitar a prisão dele enquanto beneficiário de desvios de dinheiro público da Petrobras e do Bancob de São Paulo. Embora o governo negue, mas é muito difícil fugir, que a grande pergunta é o seguinte: por que neste momento, né? Se o Lula é tão importante como ministro, por que ele não foi nomeado antes, no primeiro mandato da Dilma, mesmo ano passado? Porque justo nesse momento, quando as investigações estão afunilando em torno dele, quando houve aquela condução coercitiva, né, lá em São Paulo, lá no aeroporto de Congonhas. Então, o momento nos diz que realmente o objetivo é tirá-lo da mira do juiz Sérgio Moro e colocá-lo na alçada do Supremo Tribunal Federal. A prisão pode acontecer em qualquer momento, desde que ela seja decretada pela autoridade judicial competente, ou em flagrante delito, ou com uma ordem judicial emanada da autoridade competente. Então, pode acontecer em qualquer momento. Nesse caso específico, em determinado momento, houve o declínio da competência, na verdade, do juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal Primeira Instância, para o Supremo Tribunal Federal, em razão da publicação no Diário Oficial da nomeação do hoje ministro Luiz Inácio Lula da Silva. A tese da blindagem de Lula foi reforçada com a divulgação de conversas telefônicas entre o ex-presidente Dilma e o agora ex-ministro Jacques Wagner. Poderiam ser divulgadas, né? O que nós temos aí assistido nessa operação? Ao final de cada etapa, o juiz tem feito, sim, a publicidade dos atos. Tem aberto o sigilo, né, que até então não havia, mostrando para as partes e a população as provas que foram produzidas. As escutas telefônicas de Lula foram divulgadas por determinação do juiz federal Sérgio Moro de Curitiba, coordenador das investigações da Operação Lava Jato em primeira instância. A divulgação ocorreu antes da posse de Lula como ministro. A posse de Lula como ministro-chefe da Casa Civil garante foro privilegiado ao ex-presidente. Ele continua sendo investigado criminalmente pela Justiça, mas agora o processo sobe, está no Supremo Tribunal Federal. 8 dos 11 ministros do STF foram escolhidos para o cargo, por Lula ou Dilma. Vai ter que deliberar a Suprema Corte sobre esta situação.
E afirmam aqueles que fizeram interposição desta ação que, tendo havido então esse desvio de finalidade, seria justificável sim que o foro privilegiado não lhe fosse conferido. Aliás, nós temos inclusive decisões precedentes do próprio STF nesse sentido. Políticos de oposição e até magistrados afirmam: o processo de investigação criminal contra o ministro Lula e o processo de impeachment contra a presidente Dilma só vão andar nos tribunais se o povo for para as ruas protestar. Mas estes protestos tem limites? Porque o povo muitas vezes fica descontrolado mesmo, né? Você não tem esse comando e a dinâmica política às vezes vai levando para o outro lado. Tem que se ir orientando, se comandando, a polícia agindo sempre para conter os excessos.